Olá, esse é o nosso primeiro vídeo da série de vídeos com dúvidas da disciplina de Matemática Básica. E essa questão ela diz respeito aqui a uma situação que para esvaziar um compartimento com 600 metros cúbicos de capacidade, 3 ralos levaram 6 horas para fazê-lo. Se o compartimento tivesse 400 metros cúbicos de capacidade, ao utilizarmos 5 ralos, quanto tempo seria necessário para esvaziá-lo? Então nós temos aqui uma situação em que se aplica, em que dá para se aplicar a regra de 3, porque é uma questão que envolve proporcionalidade, né? Você tem aqui a capacidade, né, do compartimento, então vamos colocar aqui quais são as grandezas envolvidas. A capacidade do compartimento, a quantidade de ralos, né, o número de ralos, e a quantidade de horas, quantas horas foram necessárias para se esvaziar. Com 600 metros cúbicos, foram necessários 3 ralos para esvaziar em 6 horas. Agora, eu quero saber, para 400 metros cúbicos, então eu estou diminuindo aqui a capacidade, estou aumentando o número de ralos, né? Quantas horas serão necessárias? E nós temos alternativas aqui em horas. Bom, feita aí a distribuição de valores, o que nós precisamos fazer nessa situação em que aqui há uma regra de 3 composta, porque tem mais do que 2 grandezas envolvidas. E essa análise que eu vou fazer, ela tem que ser feita mesmo quando a regra de 3 é simples, tá ok? Vamos começar, e a gente começa aqui numa situação em que a regra de 3 é composta, colocando uma seta. Eu costumo fazer dessa forma, você pode indicar da maneira que achar melhor, né? Mas vou explicar aqui, olha, eu costumo colocar uma seta para cima ou para baixo, tá? Eu não sei se vai aumentar, se vai diminuir, não precisa saber, tá? Mas eu coloco uma seta aqui para indicar o que eu estou considerando como sentido de grandeza diretamente proporcional. Mesmo que aqui vá diminuir, não me interessa. Aliás, por um momento, esqueça os valores que foram colocados aqui. Vamos pensar na grandeza aqui descrita e na situação que nós temos. Tá? Nós estamos falando em esvaziar, né, um compartimento com uma certa capacidade, tá? Com um número de ralos para se esvaziar e que leva um tanto de horas. Então são essas 3 grandezas que nós temos: capacidade, número de ralos e quantidade de horas. E a análise tem que ser feita sempre de forma pareada. Por exemplo, aqui, ó, quantidade de horas com número de ralos. Vamos analisar aqui, né, essa relação que nós temos aqui. Considere como se não houvesse variação na capacidade do reservatório, do compartimento. Tá? Não variou, eu sei que variou, mas nessa análise entre quantidade de horas e número de ralos, eu considero como se qualquer outra grandeza fosse fixa, não tivesse variação. Perfeito? E sempre tem que ser em relação àquela grandeza em que está o x, em que está o valor desconhecido. Tá? Então pense na situação, olha, quanto mais ralos, mais ou menos horas vai levar para esvaziar. Bom, logicamente, quanto mais ralos, menos horas, em menos tempo vai ser feito aí o esvaziamento. Ou quanto menos ralos, mais horas. Perceba que é uma relação inversa. Então, se eu coloquei a seta para cima na quantidade de horas, na quantidade de ralos eu vou colocar uma seta para baixo. Tá ok? Repito, não importa se está aumentando ou diminuindo aqui os números que aqui estão. Esqueça desses números por enquanto. Agora vamos pensar exatamente no par aqui, né, no pareamento entre quantidade de horas e capacidade de esvaziamento, e capacidade, perdão, do reservatório. Quanto maior for o reservatório, mais horas serão necessárias para esvaziá-lo, né? Quanto menor a capacidade aqui, menos horas. Então, maior capacidade, mais horas, menor capacidade, menos horas. Perceba que as duas grandezas caminham no mesmo sentido, então são diretamente proporcionais, portanto, uma seta no mesmo sentido aqui.
Perfeito? Então temos aqui, né, a quantidade de horas, seta para cima, capacidade, seta para cima, número de ralos, seta para baixo. Agora, como resolver, como montar a proporção? Você pode começar aqui colocando 6 sobre x, então a razão referente à grandeza em que tem o x, ela fica isolada aqui à esquerda. Eu mantive a ordem 6 sobre x. Tá? Então, o que estiver com a seta no mesmo sentido, você mantém a ordem. O que estiver com a seta invertida, como aqui, você inverte a ordem. Então, 6 sobre x vai ser igual a 600 sobre 400, que multiplica 5 sobre 3. Só inverto aqui o 5 sobre 3. Porque é uma grandeza que está relacionada de forma inversamente proporcional à quantidade de horas. A partir daí, né, resolver o problema. Você pode aqui fazer o cancelamento de zeros, fica 6 sobre 4. 6 é divisível por 2 e 4 também. Então, se eu dividir por 2 aqui, vai dar 3. E se dividir por 2 aqui, vai dar 2. Eu tenho 3 e 3, um de cima com o de baixo, pode cancelar. Divide por 3 dá 1, divide por 3 dá 1. Se você não fizer esses cancelamentos, dá certo também. Você vai ter contas maiores aí para se fazer, né? Então, vamos dar uma limpada aqui na expressão. 6 está para x, assim como 1 que multiplica 5, que é 5, está para 2 que multiplica 1, que é 2. Pronto, aí tem uma proporção bem simples, multiplicando em cruz, nós teremos 5x é igual a 6 que multiplica 2, que dá 12. Portanto, x é igual a 12 sobre 5. Bom, o x ele é igual a 12 dividido por 5. 12 por 5 vai dar 2,4, né, horas. Tá ok? Essa é a resposta. Perfeito, essa é a resposta em horas com casas decimais. Mas aqui tem um sistema de horas, minutos e segundos. Tá? Então, uma coisa é certa, vão ser 2 horas e alguma coisa. Né? Então, a letra A, B ou E. Tá? Como que eu faço essa conversão, né, de 2 horas e 4 décimos da hora para o sistema hora, minutos e segundos? Isso vai ser igual a 2 horas, você pode escrever assim, né, mais 0,4 do que? Da hora. Perfeito? Então, eu isolei a parte inteira das horas. São 2 horas, mais uma fração da hora, 4 décimos da hora. Bom, não vamos esquecer que 1 hora é igual a 60 minutos. Tá? Então, eu posso escrever aqui, olha, 0,4 da hora é 0,4 que multiplica 60 minutos. Portanto, 2 horas mais 0,4 que multiplica 60 dá 24 minutos. Perfeito? Tá aí, assim a gente faz a conversão de hora para minuto. Portanto, aqui a alternativa correta é a alternativa B. Ok? Bom, tá aí a primeira dúvida dessa série. Se você tem alguma dúvida, é só enviar através ali da tutoria, que eu gravo a resolução e posto aqui. Até o próximo vídeo.